Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito comum dessa época, tá? Que é o podcast e também a sinopse, tá? Então, vamos falar um pouco sobre essa atualidade e esse método, né, de escrita, tá? E a gente vai falar também da comunicação que há entre esses dois segmentos, tá bom? Podcast, tá? Então, podcast é um material entregue em forma de áudio, muito semelhante a um rádio. A rádio, quando a gente escuta, a gente não só escuta o áudio, certo? Então, o podcast é parecido com o rádio, tá? A diferença é que ele fica disponível quando o consumidor quiser usufruir, ou seja, escutar, tá? Ele não é um programa ao vivo, tá? Então, ele é criado sobre a demanda, ou seja, quantas pessoas eu vou querer atingir com aquele determinado podcast, tá? Com aquele determinado áudio. Ou seja, eles têm a função, né? O conceito de áudio marketing, tá? O que é um áudio, né? É um som. E o marketing é uma comunicação, né? Ou algo que eu possa vender ou mostrar, né? Para um determinado grupo, tá? Proposta de levar mais informação, educar o público, além de produzir materiais que intertam o público, tá? Em formato de áudio, já que eu não vou ver aquele determinado assunto, eu vou utilizar do áudio para entreter e ser criativo, ok? Qual é a serventia do podcast? Primeiro, compartilhar conteúdo, tá? Por exemplo, um podcast muito famoso, o Spotify. O Spotify, você pode armazenar músicas, certo? Que é mais utilizado, né, para armazenar músicas. Podem ter outros tipos de podcast, mas um dos mais conhecidos é o Spotify, o Deezer, entre outros, tá? Investir em novas maneiras de entregar conhecimento, como eu falei anteriormente. Tem que entreter, né, o usuário, no caso, com novas músicas, com novas criações, tá ok? Fornecer notícias relacionadas ao mercado. Ou seja, eu vou fornecer algo que seja interessante para o meu comprador levar, entre aspas, no caso, comprar o meu áudio, tá? Os benefícios, eu posso ouvir em qualquer lugar, são de graça na maioria das vezes, né? Porque tem uns que são pagos, por exemplo, como o Spotify. Tem a parte gratuita e a parte paga para ter mais acesso a algumas coisas. Economiza tempo, porque, por exemplo, para eu gravar uma música, antigamente eu tinha que baixar o CD, escutar, né? Botar no meu celular e escutar. Hoje não. Eu tendo podcast como o Spotify, eu não preciso mais baixar. Eu já vou ter na plataforma recursos que me levem a escutar aquela música que eu quero, certo? São práticos e divertidos. De uma certa forma, como eu já falei, corta tudo isso que eu tinha que fazer, que era entrar no computador, baixar a música, né? Converter para depois escutar, certo? E é divertido porque a gente tira isso tudo e pode aproveitar mais o tempo, certo? Criação. Primeiro eu preciso planejar. Então, eu preciso saber o público, como eu vou diferenciar, né? Como eu vou tratar com a concorrência, né? Como eu vou deixar o meu tema atrativo, ou seja, como eu vou deixar ele interessante. Qual vai ser o conteúdo dentro do tema que eu estou propondo, tá? Quais os convidados que serão chamados, dependendo se for uma entrevista, tá ok? Como criar imagens, ou seja, como eu vou hipotetizar uma imagem através do áudio de marketing, certo? Um tempo de intervalo entre novos episódios, se for uma entrevista ou uma música, tá? E vai ter que manter uma boa frequência, ou seja, tem que ter uma qualidade boa, tá? CTAs ao longo do podcast, é tipo comerciaizinhos, tá bom? Criação da landing page, ou seja, uma página que você vai ser criada
para utilizar, se querer se utilizar de outros podcasts, né, outros áudios, tá? Criação de um roteiro. Aí vai ter o início, o CTA, o meio, o CTA, o encerramento e etc, tá? Ou seja, a gente tem que seguir um roteiro, tá? Treinamento para entender os pontos falhos desse planejamento. Ou seja, esse treinamento vai ser, se tiver alguma falha, né? Aí você vai procurar saber o que foi que falhou e vai tentar rever, né? Consertar. A gente, para criar, a gente tem que ter a gravação, a gente vai gravar, vai editar, porque precisa, né? Ver o que falhou, o que acertou. A publicação, ou seja, eu vou publicar no meu site ou na minha plataforma e eu vou divulgar, tá? Porque a alma do negócio é a divulgação, não é verdade? Enfim, falamos um pouco sobre podcast, agora a gente vai para a sinopse, tá? A sinopse já é a ideia, né, sintética da descrição de um filme, tá bom? Então, o que a gente tem que deixar claro, o que vai ser abordado no documentário, quem vai ser a personagem, onde vai se passar a história e por que é importante contar essa história, certo? Então, por exemplo, quando tá lá na Netflix, quando vocês entram em alguma série, não tem lá em cima algo que vai falar sobre o filme ou a série? Pronto, aquilo é a sinopse. Ou seja, pra gente entender um pouco do que a gente vai assistir, a gente vai ver a sinopse. O que está se falando, quem são os personagens, onde se passa, o porquê importante, é aquilo ali. Ali é uma sinopse, ok? Enquanto as sinopses de filme veiculadas na mídia dirigem-se ao grande público, né? As que entregam os projetos que concorrem a editais de financiamento, ou seja, Funcultura, entre outros, como a gente conhece, alguns conhecem, destinam-se uma equipe técnica a quem cabe estimar a viabilidade e a qualidade deles. Ou seja, tem a parte do público e tem a parte dos projetos sociais, tá? A sinopse para o público não necessariamente dá a conhecer a história, porque ela pode provocar a curiosidade do espectador. Por exemplo, a questão da Netflix. Deixa lá, por exemplo, O Mundo Sobre Sabrina. Aí vai botar tal, Sabrina, isso. Vai botar o personagem, que é Sabrina, onde acontece a série e por que eu vou assistir aquela série. Alguma frase ela vai dizer de acordo com a série, tá bom? Já as sinopses para os editais, para esses concursos que se tem quando se fala de filme, precisa ser clara com a relação da história, ou seja, eu vou descrever realmente aquela história que eu quero passar com aquele filme, ok? As características, ela pode variar. Pode ser um texto curto, de 10 linhas, como pode ser um texto longo, de várias páginas. Mas, geralmente, a sinopse é um texto curto de, no máximo, 10 linhas, tá? Não pode ser abreviado, porque ela é fácil de escrever, certo? Não é o caso. Mas há dificuldade de se reunir clareza, concisão e objetividade num texto, só para sinopse, tá? A linguagem, ela não pode ser rebruscada, ela não pode ser arcaica demais, não pode ser recarregada. Ela tem que ser direta e objetiva e sucinta, ok? O que é sucinta é aquele negócio que é rápido, prático, ok? Bom, aqui tem uma sinopse do documentário Canavieiros, que foi um filme premiado, tá? O que podemos encontrar no dia a dia de um sindicato? Quantas lutas caminham por ele? Quantas histórias são compartilhadas? Quantos Nordestes desvendados? Canavieiros é um filme que entra no dia a dia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agrícolas de Pernambuco, no município de Ipojuca, litoral sul do estado, para realizar um registro histórico que vai além. O filme entra no olho do furacão para fazermos refletir sobre esse novo Nordeste emergente e tão anunciado pela mídia oficial, o Complexo de Suape, com sua refinaria, 13 chaleiros e fábricas,
mudando toda uma paisagem e transformando as vidas de muitos nordestinos. O que, de fato, está acontecendo com o homem por trás do furacão? O que vai ficar para os moradores dessa região? Perguntas ultrapassam o desenvolvimento econômico anunciado para refletir o desenvolvimento social possível. Vejam, ele está falando o que é os canavieiros, né? O que o sindicato dos trabalhadores rurais e agrícolas fazem por essas pessoas, né? Então ele resumiu um pouco do que vai ser o documentário Canavieiros aí, tá bom? Já a sinopse, né, do KFZ 1348, de Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro, é tipo um filme que vai ser passado, né, que vai ser levado para a Ufucultura, para esses órgãos que gostam de fazer editais para produção de filmes, tá? Em 1965, um Fusca é vendido a um jovem engenheiro civil de São Paulo. 40 anos se passam e o carro vai parar no Ferro Velho do Recife com a placa KFZ 1348. Nessa trajetória de 4 décadas, ou seja, 40 anos, o carro passou pelas mãos de outros 7 proprietários. De um empresário paulista a uma cabeleireira do interior de Pernambuco. Para cada um deles, o Fusca teve seu valor, sua importância, em diferentes momentos da história do Brasil. O documentário faz parte em busca dessas histórias, tendo o carro como fio condutor e a vida de seus proprietários como janela privilegiada para a observação da sociedade brasileira. Vejam, texto curto, simples e bem sucinto, claro e objetivo, ok? O exercício que eu vou passar para vocês é o seguinte. Então, o tema é conflitos na adolescência, tá? Vocês vão ter esse texto como base. Vamos lá para as dicas. Deixe claro para o leitor o assunto do documentário. O que você vai querer falar de conflito da adolescência. Pode ser briga de pais divorciados que os adolescentes enfrentam. A questão da puberdade. Vocês podem falar sobre vários assuntos que sejam conflitos na adolescência, tá? Especifique quem são os personagens que dele participam. Defina onde vai se passar a história, ou seja, você tem que explicitar. Justificar porque essa história é importante, né? Porque ela merece ser contada. Escrever um texto numa linguagem simples, objetiva, sucinta e clara, tá? Não ultrapasse 10 linhas. Dê um título para o documentário e escreva acima do texto. E vai revisar, porque precisa se ter ortografia, pontuação, tudo direitinho, tá bom? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje sobre Sinopse Podcast. Sobre o podcast, eu vou pedir para vocês a gente fazer em sala, né? Um tipo de plataforma de podcast. Mas isso só vai ficar quando a gente voltar, tá bom? Um beijo a todos, fique com Deus. Um abraço e bons estudos.